Então vamos lá, pessoal, vou começar com uma pergunta aqui, que faz parte de uma pergunta inicial e assim, cara, praticamente toda live a gente responde essa pergunta, né? O pessoal tem muita dúvida de como inicia o orçamento de obras, que nem deixaram aí. Como iniciar? Eu sempre me perco no orçamento de obras. Cara, o orçamento de obras, primeiramente, ele não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Você consegue, com um pouco conhecimento, mas sabendo os passos do orçamento de obras, a executar um orçamento de obras, então sem problema nenhum, tá? Outra coisa, às vezes você fica perdido, fica travado por medo e insegurança. Esse medo e insegurança te traz realmente uma questão de travar e achar que você está fazendo algo muito errado. Então assim, realmente para você iniciar o seu orçamento de obras, se você não tem conhecimento nenhum, se você está entrando na faculdade, ou se você já fez faculdade e realmente não entendeu nada, você precisa de uns passos. O que são esses passos do orçamento de obras? É realmente o organograma que você tem que seguir para realizar esse orçamento. Mas Paulo, o que é esse organograma? O orçamento ele tem detalhes técnicos, detalhes físicos para você realizar esse orçamento e algumas etapas que você tem que seguir. O orçamento ele é separado em estudo das condicionantes, em composição dos custos e o fechamento do orçamento. Sendo que ele se inicia pela estudo das condicionantes. Os estudos das condicionantes, ele basicamente é você entender o conceito e todo o entorno das condicionantes que seu orçamento tem. Então, o seu orçamento tem prazo tal, o seu orçamento tem na região tal, o seu orçamento, a condicionante do seu orçamento é o próprio projeto. Então, essas condicionantes do seu orçamento, você tem que analisar ela. Então, assim, a dica que eu sempre dou, comece pelo estudo das condicionantes do seu orçamento, que é a leitura do edital, as visitas técnicas, estudo do projeto. Comece sempre o seu orçamento pelo estudo das condicionantes. Terminou o estudo das condicionantes, você vai para a composição dos custos. O que é a composição dos custos? Realmente você chegar a um preço unitário dos serviços identificados no projeto. Então aí sim você vai começar a identificar os serviços e enumerar eles numa planilha. Aí você vai começar a quantificar esses serviços. Depois você vai fazer a composição desses serviços. A alvenaria, tantos metros quadrados. O que compõe o metro quadrado dessa alvenaria? Tanto de servente, tanto de pedreiro. Aí você vai começar a compor esses serviços. Realmente os insumos que entendem cada serviço. Depois que você fez a composição dos insumos, você começa a fazer a precificação desses insumos. Quanto que custa o tijolo? Quanto que custa a hora do meu pedreiro, a hora do meu servente, o litro da minha tinta? Você faz a precificação dos insumos. Logo depois que você fez a precificação dos insumos, você adiciona os encargos sociais sobre a mão de obra. Então a mão de obra tem um preço fixo, você adiciona esses encargos sociais, trabalhistas na mão de obra, beleza? Tá seguindo aí, pessoal, os passos para você iniciar o seu orçamento de obras? Então, depois que você estudou as condicionantes, você fez a leitura do projeto, realizou uma visita técnica, anotou todos os itens do memorial, edital, as condicionantes do seu orçamento, aí você vai para a composição dos custos, identificou serviços, quantificou, precificou, enfim. Depois de tudo isso pronto, as composições de preços unitários do seu orçamento pronto, aí sim você faz o fechamento do orçamento. O que é o fechamento do orçamento? É você adicionar o BDI do seu orçamento, adicionar os impostos desse trabalho, adicionar o lucro desse trabalho. Então o BDI não é só lucro, pessoal. O BDI tem os impostos, tem os encargos que você vai trabalhar dentro desse BDI. Isso eu comentei sobre BDI, mas é bem raso que eu comentei, tá? BDI tem muito item que inclui dentro do BDI e eu tenho um vídeo próprio aqui no Instagram e no YouTube. Só dá uma procurada aí, depois você tem esse conteúdo completo sobre BDI. Mas para você entender realmente apenas agora como você inicia o seu orçamento, você precisa seguir esses passos que eu te dei, realmente alguns passos que te garantem. Você faz o checklist para você não errar nada dentro do seu orçamento. Você seguindo esses passos, eu sei, eu tenho certeza, eu passei por isso, eu já ensinei pessoas que passaram por isso.
você seguindo aí alguns desses passos e outros que eu ensino no meu curso, você consegue te perder esse medo do orçamento de obras e realmente começar o orçamento sem travar, tá? Sem travar. Agora, outra coisa, quando você começa a fazer um orçamento, realmente aparecem itens e coisas e trabalhos que você tem dúvida. Às vezes você nunca viu aquilo, então é normal dar uma travadinha. O importante é você não se deixar abater e saber onde pesquisa esses itens que você realmente possa estar com dúvida, tá bom? Então não precisa, algumas coisas no orçamento a gente trava, sim, realmente a gente trava no começo do orçamento, porque dentro do ramo da construção civil, pessoal, são diversos, milhares de serviços, tá? A gente não nasce sabendo fazer tudo. Então, dentro do ramo da construção civil tem parte hidráulica, parte elétrica, parte de pavimentação, grandes obras, pequenas obras, tem muito serviço, tá? Muito serviço, infraestrutura elétrica, infraestrutura hidráulica, enfim, pavimentação. São muitos serviços, muitos serviços. Às vezes você não sabe tudo, mas o ideal é você seguir uns passos que você consiga pesquisar itens que você tenha dúvida, tá bom? Valeu? Então, não tenham medo de iniciar o seu orçamento de obras. Às vezes ficar travado é normal, então às vezes o aluno ele trava e abandona, porque ele tem medo de estar fazendo errado e tal. Mas você seguindo esses passos, sabendo onde pesquisar itens que você tem dúvida, realmente vai ficar muito mais fácil a sua vida para você orçar qualquer serviço dentro do orçamento de obras. Tá bom? Beleza. Mandar um abraço aqui para quem deixou um abraço aqui. Luiz Carlos, beleza? Guedes. Tudo bem, pessoal? Muito bom. Muito bom. Pessoal que está no YouTube aí assistindo, só confirma para mim se estão escutando o áudio, tá? Escutando o áudio. Só para a gente confirmar. Escutando o áudio. Beleza. Já testei aqui, tá? Pronto. Galera, vamos para a próxima pergunta agora que o pessoal já deixou aqui. Tá? Deixa eu apagar aqui no Instagram. Éder Frank. Beleza, Éder. Obrigado, viu? Beleza, obrigado, cara. Qualquer dúvida em orçamento, pode deixar aí sua dúvida, tá? Que eu vou respondendo. Engenheiro Luiz Carlos. Cara, obrigado. É uma honra para mim estar compartilhando esse conhecimento com vocês, sabe? É assim, o legal dessa conversa que a gente está tendo aqui toda terça e sábado é que eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. É uma troca. Tá? Eu passo o conhecimento que eu tenho para vocês, as dicas que eu tenho para dar para vocês, mas também aprendo muito com muita coisa que o pessoal comenta aqui, tá? Sempre é bom e o pessoal tá participando, a gente conversando, que um ajuda o outro, a gente pode crescer junto, tá bom? É assim que eu penso nessa jornada assim de conhecimento, tá bom? De a gente dar aquela travada mesmo, por medo de estar fazendo errado. Luiz. O medo, cara, o medo é um fator que assim que trava a gente em vários âmbitos da nossa vida, né? E dentro do orçamento de obras não é diferente. Mas você tendo um guia, alguém que possa te passar um guia, ou você seguir realmente um guia que te dê fatores, te dê itens para você, conferência mesmo, aquele checklist, aquela questão de conferência mesmo, para você seguir se você está fazendo algo errado ou não, já auxilia, tá? Já auxilia. Eu fiz um e-book, Luiz Carlos, não sei se você já baixou, que tem o passo a passo do orçamento de obras. Então procura aí no link na minha bio, tá? Do Instagram, ou aqui se você está assistindo pelo YouTube, dá uma olhada aí, tá? Que tem um livro onde você consegue seguir esses guias. Eu dou esse passo a passo, o que você tem que fazer em cada passo para você iniciar o seu orçamento de obras, tá bom? Início, meio e fim. Lá tem o início, meio e fim do orçamento de obras, tudo que você precisa pesquisar e saber que tem que ter no seu orçamento de obras. Se aquilo lá não tiver lá, tem alguma coisa errada, tá bom? Beleza, cara, mandaram uma solicitação aqui para entrar ao vivo comigo, mas Matheus Toffoli. Matheus, você tem alguma pergunta? Você quer deixar uma pergunta aí que a gente pode conversar, tá? Paulo Alves aqui no YouTube. Abraço, Paulo. Qualquer dúvida pode ir mandando, tá, cara? Qualquer dúvida pode mandar sua dúvida aí que a gente vai conversando e se ajudando, beleza? Você baixou já, né, Luiz Carlos? Não, perfeito, cara.
Perfeito, é isso aí. Lá tem assim todos os guias para você seguir realmente no seu orçamento de obras. Assim, é bem legal esse e-book. Eu perdi um bom tempo escrevendo ele, mas assim vem ajudado assim milhares de pessoas, tá? Pra você ter uma noção, esse livro aí ele já foi baixado, cara, eu acho que umas 4.000 vezes já, tá? Umas 4.000 vezes esse e-book. Eu vim ajudando milhares de pessoas com esse livro aí. Todo dia eu recebo feedback que foi muito legal essa questão de eu ter escrito esse livro e distribuído gratuito pro pessoal aí. Muito legal. Ah, beleza, Matheus. Tudo bem, cara. Tudo bem. Perfeito. O Paulo Renato tá falando aqui. Eu baixei. Show de bola. Cara, é isso aí. Todo dia eu recebo mensagem, pessoal agradecendo por ter recebido, poder baixar esse e-book gratuito aí, que é um conteúdo que auxilia eles assim, realmente eu, por exemplo, tá? Eu na minha faculdade, cara, na aula de orçamento de obras, putz, que lixo, cara, que lixo. Se eu tivesse lido esse e-book na minha aula de orçamento de obras na minha primeira faculdade, cara, tinha me acelerado 1000 vezes, tá? Realmente o pessoal hoje nas faculdades, cursos técnicos, etc., eles não estão preparados para dar aula de orçamento de obras. Eles jogam o orçamento de obras como se fosse um bicho de 7 cabeças, tá? E eu estou aqui realmente para ajudar vocês a desmistificar essa questão do orçamento de obras, tá? Que é um item bem e muito importante dentro da nossa construção civil. Perfeito? Vamos lá, Bigode Construções. Bigode, tudo bem, amigo? Beleza. Conteúdo top. Valeu, Luiz. Valeu. Vamos lá. Pessoal, vamos para a próxima pergunta aqui. Quem está no YouTube, eu apenas vou falar a pergunta, mas as perguntas estão aparecendo no Instagram, tá bom? Vamos lá. O pessoal deixou aqui. Qual margem de lucro é boa para utilizar? Pessoal, sempre vem essa pergunta também bem recorrente, tá? Quem está acompanhando todas as lives aí, essa pergunta sempre vem. Vamos lá. Qual margem de lucro é boa para utilizar? Cara, qualquer margem de lucro é boa para utilizar. Por que eu estou falando isso? Porque eu não estou por dentro da sua empresa. Margem de lucro é muito próprio, é muito específico, tá? Cada empresa, cada construtor trabalha com uma margem de lucro. Às vezes uma margem de lucro para mim de 20% é boa, para você 40% é ótima, entendeu? É boa, é ruim, enfim. Margem de lucro é muito próprio. Cada empresa define em cada obra qual que é a margem de lucro que ela quer naquela obra. Então uma dica que eu sempre dou para quem está começando nos cursos comigo, né? Cara, você vai fazer um orçamento para uma empresa, né? Você está querendo pegar uma obra, pega uma margem de lucro pouca agora, uma margem de lucro baixa. Se você está entrando numa empresa e essa empresa te proporciona vários outros serviços, ela pode te proporcionar uma garantia de outros serviços, faz uma parceria com essa empresa, entra com ela, conhece ela, apresenta o teu trabalho, uma margem de lucro baixa. Aí conforme você for pegando mais obras com essa empresa, ela for tendo mais confiança em você, você vai adicionando margem de lucro. Então esse é um negócio muito próprio, muito individual. Cada empresa trabalha com a margem de lucro, tá? Não tem como eu te falar qual margem de lucro você vai trabalhar. A única coisa que você tem que entender é que o BDI não é a sua margem de lucro apenas. Dentro do BDI você tem que colocar os impostos daquela obra, os custos indiretos daquela obra também, tá? Só tentando isso, a margem de lucro está dentro do BDI, tá bom? Só atenta e sempre lembra disso, pega a fórmula do BDI e calcula, tá? Mas realmente a margem de lucro, eu não posso te falar uma margem de lucro boa aqui, cada pessoa trabalha com a margem de lucro. Realmente o pessoal começa isso, então a empresa que ela vai passar uma obra agora, obra de tantos mil, tá? Mas eu sei que ela tem outras 2, 3 do mesmo padrão para passar, então vou conhecer, vou entrar no negócio daquela empresa agora, vou entrar com a margem de lucro pouco, depois eu aumento essa margem de lucro quando já tiver uma confiança dessa empresa, eles já saberem e então cientes de que o meu trabalho é bom, eu posso cobrar uma margem de lucro maior, entendeu? É isso aí, pessoal. O Paulo Renato comentou aqui, depende da obra. Justamente, pessoal, a margem de lucro depende da obra.
Tem obra que passa de 2 milhões e você não pode colocar uma margem de 30%, 40%. Tem margem, tem obra que é pequena, mas enrolada, que você tem uma margem de lucro, você pode colocar uma margem de lucro maior. Enfim, é a tua empresa que define isso. Cada tipo de obra tem uma margem de lucro específica que você pode colocar. E assim, você não vai achar isso em nenhum livro, no Google, nem nada. Você, com a experiência da sua empresa, construtora, você vai chegar na margem de lucro ideal para os seus trabalhos. Tá bom? É assim que funciona. É assim que funciona. Beleza? Vamos lá. « 5 a 7% seria uma margem aceitável? Cara, aceitável assim, depende do valor, do tempo, da duração daquela obra, a equipe que você vai impor naquela duração da obra. Então se 5 a 7% daquela obra for, por exemplo, R$2.000 para o meu escritório por mês, cara, tá ok? Cobre os teus gastos, cobre as tuas coisas, enfim, é um salário viável para sua empresa? Eu só vou ter essa obra, enfim, cara, são vários itens que definem qual que é a margem de lucro para sua empresa daquela obra. Não tem como eu falar se 5 a 7% é ideal. O que eu vejo aí o pessoal trabalhando geralmente é acima de 10, tá? Aí entra dentro do plano de negócio. Então, pessoas que trabalham com comida, alimentação, a margem de lucro deles é de 15 a 30%. A construção civil, a margem de lucro gera de 10 a 15%, mais ou menos, né? A construção civil trabalha com essa margem de lucro. Mas tudo depende da sua, a sua gerência da sua empresa, realmente o plano de negócio. Qual que é o seu plano de negócio? Tá bom? A empreiteira Paiva e Vecchiato falou aqui, pessoal, nós estamos executando 3 obras que cada uma tem 18% de margem de lucro. Beleza, a empresa deles, o negócio deles, o plano de negócio deles. Eles entenderam um conceito, fizeram uma estimativa dessas margens de lucro para a empresa deles. Pelo tempo, duração da obra, eles chegaram a uma margem de lucro, tá? Aposto que a empreiteira Paiva e Vecchiato, às vezes teve obra que o lucro foi menor, às vezes teve obra que o lucro foi maior, a margem de lucro foi maior, mas depende de vários fatores, né? Aqui ele comentou sobre 3 obras dele. Eu posso apostar com ele que já teve obra que foi o lucro, a margem de lucro foi menor, né? É isso aí, Paulo, depende de vários fatores a margem de lucro, tá, pessoal? Cara, muita seca, tá muito seco. Tá muito seco. Horrível, horrível. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu colocar isso aqui um pouco mais distante. A gente possa conversar. No YouTube tá cortando a minha cabeça um pouco. Beleza? Aí, agora ficou bom, hein? Agora ficou bom. Qualquer coisa for ficando ruim o vídeo, o áudio aí, vocês vão me avisando, tá, pessoal? Tá? Olha lá, o Paiva comentou aqui, ó. Sim, teve obras que tiramos 3%. Pois é, cara. O que eu vejo muito, tá? O pessoal entra numa grande empresa, eles precisam entrar, eles precisam fazer o serviço deles, um bom serviço deles naquela empresa. Então, às vezes, quase não colocam margem de lucro. Só colocam os custos, realmente, ele zera a obra, mas pelo menos ele ter aquele serviço para ele conhecer aquela empresa conhecer o trabalho dele e nas próximas ele poder começar a trabalhar uma margem de lucro maior. É isso aí, teve que só pagar os colaboradores, realmente. Quase não sai margem, mas realmente, às vezes o pessoal faz muito isso. É isso mesmo, Paiva. Perfeito. Vou colocar a próxima pergunta na tela aqui, pessoal. A gente não pode enrolar muito, que a live é 1 horinha só no Instagram. Se a gente não enrolar, beleza. Essa pergunta é comum também aparecer aqui, tá? É comum aparecer e o pessoal sempre tem dúvida quando está começando a trabalhar com orçamento de obras, tá? Às vezes até trabalhando com outros negócios, enfim. Mas assim, é uma pergunta bem recorrente aqui, tá? Vamos ver aqui no YouTube como que tá. Beleza. Ó, pessoal, o Paiva tá passando a dica aí, ó. Qual que é o segredo?
Pega no do Paiva aí, pessoal, ó. Vai passar um segredo pra vocês aí, hein? Meu cabelo tá ruim. Aí, Luiz, o Luiz Carlos quer saber o segredo do Paiva aí, ó. Agora vai ter que comentar, viu, Paiva? Vai ter que mandar. Pode mandar aí, viu? Bom, pessoal, então vou comentar agora um pouco sobre como cobrar o seu orçamento de obras. É bem simples, tá? Pessoal, tem duas maneiras que você pode cobrar o seu orçamento de obras. Ou por custo por metro quadrado daquele serviço, mas eu não indico, tá? Ou por hora técnica, custo de hora técnica. Paulo, o que é esse custo de hora técnica? Tem algumas planilhinhas, obviamente na mão você pode calcular qual que é o custo da sua hora técnica. Quanto que eu custo? Eu, Paulo, quanto que eu custo? O custo da minha hora trabalhada. O que entra nesse cálculo dessa custo dessa hora trabalhada? Aluguel de escritório, água, luz, internet, aluguel de cadeira, aluguel de notebook, enfim, tudo que você tem gasto no seu escritório, você junta tudo que você tem gasto no escritório e adiciona o salário que você quer ter por mês. Aí você acha um custo de hora técnica. Enfim, você pode adicionar esse custo de hora técnica por quanto tempo você vai gastar para fazer aquele orçamento. Então esse orçamento demora 4 horas. O custo da minha hora técnica é X, e você faz 4 horas vezes X. No começo eu aconselho realmente essas duas maneiras, tá? Essas duas maneiras. Por metro quadrado, criar um método de por metro quadrado, ou por custo da hora técnica. Mas o que o pessoal vem trabalhando bem para cobrar um orçamento de obras, pessoal, é uma terceira etapa, mas é para quem está um pouco mais avançado. Como funciona? Por porcentagem de obra. Então você pega uma porcentagem geral do funcionamento daquela obra e chega num custo de orçamento. Geralmente é de 0 a 3% do valor total daquela obra. Cara, como que eu vou saber o valor total daquela obra sem ter orçado aquela obra? Você utiliza o CUB. E faz um orçamento estimativo daquela obra, você faz de 0 a 3%. A questão é que, por isso que é um pouco mais avançado, você tem que entender que você pode cobrar por metro e por hora técnica. Porque se você cobrar por porcentagem, às vezes a obra é muito grande, imagina uma obra de 3 milhões, uma obra de 3 milhões com um serviço simples, mas que ela ficou cara. Então, por exemplo, infraestrutura hidráulica é um orçamento simples, tubulações enterradas, de loteamento, etc. Ficou 3 milhões, mas o orçamento é simples, você faz rápido. Se você for cobrar 3% de 3 milhões em um orçamento que você faz simples, o cliente não vai fechar com você. Então, o que você vai ter que entender? Você pega essa porcentagem, mas aí você liga essa porcentagem com aquele custo da sua hora técnica trabalhada, tá bom? Então você tem que fazer um meio campo ali em custo da hora técnica trabalhada, porcentagem geral da obra. Se tira uma porcentagem geral da obra, tem que fazer uma mescla, tá? Realmente é essa maneira que o pessoal está trabalhando hoje para fazer orçamentos de obras, tá? Para trabalhar com orçamento de obras e precificar os orçamentos de obras, tá bom, galera? Vamos lá. Beleza. Aqui. Perfeito. Entendeu? O pessoal sempre tem dúvida, eu cobro o orçamento como e tal. Então tem custo hora técnica trabalhada, metro quadrado você fica um pouco de fora, tá? E depois essa porcentagem geral da obra. Mas assim, o que o pessoal levanta também às vezes é, por exemplo, o custo da hora técnica trabalhada. Aí quem tem um software que, enfim, ele faz mais rápido e etc., ele vai cobrar menos porque ele fez mais rápido, o orçamento dele é mais barato? Cara, não necessariamente, porque às vezes ele tem que adicionar nesse custo da hora técnica dele o pagamento desse software. Então, às vezes não necessariamente vai ser mais barato, ele vai ganhar menos nesse orçamento, tá? A questão é a seguinte: quanto mais rápido você faz, se você tem vários orçamentos, mais você ganha no seu mês. É isso, entendeu? Tem isso também. O pessoal sempre fica em dúvida. Mas a pessoa demora
eu não tenho nenhum software, eu demoro 3 dias para fazer determinado orçamento. O cara tem um software lá, não sei o que, ele demora 1 dia. Ele vai ganhar menos e eu ganho mais? Como que é? Cara, não necessariamente. Não necessariamente. Tudo depende. Tá? Às vezes o custo da hora técnica dele, o que ele gasta para ter esse software não é a mesma coisa que você. Então às vezes fica o mesmo preço do orçamento, mas você gastou mais tempo e ele menos. A questão é que você gastando mais tempo, você consegue fazer menos orçamentos e menos trabalhos no seu mês. Ou não só orçamento, ou mexer com projetos, visitas em obras, etc. Agora ele consegue fazer rápido orçamento, ganhar X e ainda ter tempo de fazer outras coisas dentro daquele mês, né? Acaba que o custo da hora técnica dele rende mais que a tua. Beleza? Vamos ver os comentários aqui. Legal o telefone tocar no meio da live. Pessoal, o Paiva falou assim: o segredo você cobra por metragem. Essa metragem você tem que dividir. Entendi. Hoje os empreiteiros estão focados em prestar serviço com construtora. Sim, a construtora contrata o empreiteiro e nós só prestamos serviço para cliente final. É isso a questão. Se você prestar o cliente para o serviço para o cliente final, e não prestar serviço para a construtora, lógico que a sua margem de lucro vai ser maior, porque a tua margem de lucro vai ficar diminuída dentro da margem de lucro do construtor que te contratou e do cliente final. Agora, se você pega direto com o cliente final, é muito melhor para quem é empreiteiro, né? Muito melhor, né, Paiva? O Luiz Carlos mandou: e se além do orçamento eu for executar a obra? Cara, aí, Luiz Carlos, a questão é a seguinte, tá? É outra dúvida também. Paulo, o pessoal quer contratar a obra para mim, aí eu faço um orçamento detalhado para eles, entrego para eles e o cliente some. Ele não fecha a obra comigo, fecha com outra pessoa. Cara, faz o seguinte, você tem que fazer o seguinte dentro da sua empresa, do seu escritório. Quando o cliente vier te procurar para você orçar uma obra para ele, fechar um contrato de serviço com ele, primeira coisa, são 2 contratos separados. Você vai oferecer para o seu cliente um orçamento profissional feito por você. Dentro desse orçamento você vai cobrar o orçamento. Então você vai estar oferecendo um serviço de orçamento para ele, onde ele pode pegar esse orçamento e não fechar a mão de obra, a construção com você, material, etc. Mas ele comprou um serviço de orçamento de obras com você. E aí o outro serviço seria a construção desse orçamento, a ampliação, ou que seja, a reforma desse orçamento. E o que você contrata, você combina com o cliente? Seguinte, eu faço o orçamento por X, porém, se você fechar a obra comigo, se você realmente fechar esse valor, esse orçamento final dessa obra comigo, o orçamento entra de graça para você. Entra de graça, não entra de graça. Você adiciona o custo desse orçamento lá na obra, entendeu? Então aí você pega a pessoa, não pega a pessoa, mas é uma maneira da pessoa não pegar o seu orçamento pronto, você gastou horas fazendo aquele orçamento e levar para outra pessoa. Então é assim que a gente trabalha hoje. Eu ofereço serviço de orçamento de obras com um contrato separado, só orçamento de obras. Se ele quiser levar para outra pessoa, ou se ele for construir com outro ano, depois, agora nesse mês eu não perdi tempo fazendo isso para ele. Ele me paga pelo orçamento de obras. Aí você atrela esse contrato ao contrato de construção desse projeto em si. Você fala para ele, se você fechar a construção para mim, esse orçamento desse contrato, o primeiro contrato, vai ser de graça. Para ele vai parecer que é de graça, para você não. Você vai adicionar essas horas que você gastou fazendo orçamento lá no orçamento final da obra, na contratação do serviço. Tá bom, pessoal? Essa é uma dica bem importante aí para vocês. Perfeito, galera. Gostou, Luiz Carlos, da dica?
Cara, ô Luiz Carlos, essa questão de um pedreiro e um ajudante na obra, tá? É o orçamento que vai definir, o cronograma da obra que vai definir. Para você entender essa questão de composição de mão de obra, você tem que entender mais do orçamento a fundo, tá? Às vezes um pedreiro e um servente, você gasta menos, mas o seu cronograma da obra fica maior. Então, se você coloca mais mão de obra, seu cronograma fica menor, você ganha desconto em outras coisas. Enfim, não dá para definir de cara se você vai usar só um pedreiro ou só um servente. Só com um orçamento na mão, realmente você vai definir aquelas equipes, tá? Valeu, valeu Luiz Carlos. É isso aí, cara. Estamos aprendendo, vamos crescendo junto, tá bom? Quem que estiver tendo pergunta, pode ir mandando, tá, pessoal? Pode ir mandando que a gente vai... a diferença, o Paiva mandou aqui daquele assunto anterior ainda, a diferença de um cliente final para um cliente corporativo é que o cliente final você tem como ter mais lucro. É isso que eu comentei agora há pouco. O cliente final, a sua margem de lucro é só a sua margem de lucro. O cliente corporativo, a construtora que for te contratar para fazer serviço de empreita, ele está cobrando uma margem em cima do seu serviço e ele vai tentar te espremer o máximo possível para fechar com você. Então sempre melhor você fechar com o cliente final, tá? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Perfeito. Pessoal, vou deixar a outra pergunta aqui, tá? Ai, cara, que sede. O pessoal mandou aqui, ó. Entrei na faculdade agora e gostei dessa área. O que é SINAP? Tá. Então você que entrou na faculdade agora, realmente você não sabe o que é SINAP, você não sabe o que é TCPO, CPOS, DE, FDE, enfim. Mas assim, já te deram uma proporção um pouco do que é o orçamento de obras. É legal você entender e ter se interessado nesse conceito de orçamento de obras. O orçamento de obras, cara, assim, foca e cobra os seus professores de uma aula boa, uma aula prática, pois o orçamento de obras vai te dar um conhecimento amplo de tudo que é uma obra. Realmente o conhecimento de orçamento de obras vai te dar uma base estatística de serviços, de trabalhos, de preços, super importante, não apenas só para a questão de orçamento de obras. Quando você vai acompanhar uma obra, você tem que ter também conhecimento e orçamento de obras. Quando você vai fazer um projeto, um simples projeto, você também tem que ter o conhecimento de orçamento de obras para saber o que aquele cliente pode gastar, o que ele pode investir, o que ele tem que investir naquele serviço em si, tá bom? Então, atente, cobre seus professores, tá bom? Cobre seus professores de uma aula técnica, uma aula prática, realmente bem explicativa, com os passos do orçamento de obras, tá bom? Primeira coisa, você que entrou na faculdade agora. Agora vamos lá, o que é SINAP, tá? SINAP é uma base de composição de preços e insumos pronta da Caixa Econômica Federal. Então a planilha onde você tem composições. O que são composições? São itens e a descrição desses itens, de todos os insumos que fazem parte dele. Tem diversos, milhares de itens dentro da construção civil. Essa planilha é gratuita, tá? Você pode acessar ela, tem tudo, tem manual técnico, tem tudo que você consegue identificar, entender cada serviço com suas composições e preços. Então vou dar um exemplo para você que está começando agora, tá? Um exemplo que tem a alvenaria. Olha aí para sua casa agora, a alvenaria da sua casa, onde você está assistindo aí, olha para a alvenaria da sua casa. Essa alvenaria, ela é um serviço, ele é medido por metro quadrado. Essa alvenaria, ela tem a composição dela, o que compõe essa alvenaria? O pedreiro que fez ela, o servente que fez ela, a argamassa dela, a tua parede aí provavelmente deve estar pintada também agora, quem pintou essa parede, o litro da tinta. Então na SINAP nós temos as composições, as estimativas de tudo que você gasta para fazer esses serviços, tá bom? Então essa é a SINAP. Tem a CPOS, a TCPO ela é muito famosa também, ela é entregue pela PIN, só que a TCPO ela é paga, tá? A TCPO ela tem também milhares de composições de serviços, o que vai numa forma de madeira, o que vai numa ferragem, o que vai num concreto, enfim, milhares de composições. Só que a TCPO ela não tem preços, tá? A SINAP ela traz preços e bases estimativas de cada estado, tá bom?
Espero que eu possa ter te ajudado aí nesse sentido, entendendo o que é SINAP. Mas legal assim você estar entrando na faculdade e ter começado a gostar dessa parte de orçamento de obras. Pode ter certeza, ela é muito importante para o seu crescimento profissional, tá? Vamos ver o pessoal deixando as perguntas aqui. Ó, o Thomas aí tá perguntando de que cidade você é, Paiva. Vamos lá, o Luiz Carlos perguntou: existe a possibilidade de elaborar um orçamento sem projeto executivo? Cara, existe, mas não é um orçamento completo. Por quê? Porque vai ter alguns serviços, alguns detalhes, por você não ter o projeto executivo, que você vai ficar faltando. Então você vai ter que considerar alguma coisa da sua cabeça. Então dentro do seu orçamento, para você entender realmente tudo que está compondo naquele orçamento, você vai fazer a leitura do memorial, leitura do edital, leitura do projeto, mas por falta de alguns serviços, alguns detalhes do projeto executivo, você vai ter que considerar da sua cabeça alguma coisa. Então tudo que você considera que você não achou no projeto em si, você tem que deixar bem declarado, bem exposto no projeto, que aquilo você considerou isso e não estava no projeto. Deixa bem declarado que qualquer coisa diferente daquilo que você considerou vai ser um aditivo, tá bom? Então existe a possibilidade de você fazer um orçamento sem o projeto executivo, apenas com aquela planta baixa de aprovação de prefeitura. Tem como, você pode fazer, mas sem o projeto executivo vai faltar detalhes, técnicas de trabalho, realmente detalhes de armadura, detalhes de posição de fundação, posição de laje, enfim, centenas de detalhes, e detalhes esses que você vai ter que considerar da sua cabeça e deixar bem descrito no seu orçamento que, ó, eu considerei a ferragem da armadura da fundação, isso, a minha fundação é isso. Fora disso é um acréscimo, é um aditivo, tá bom? Então existe a possibilidade. Vamos lá. O Paiva mandou aqui. Posso fazer uma pergunta? Como você elabora um orçamento sem saber como está o mercado? Cara, não tem como fazer um orçamento sem saber como está o mercado. Primeira coisa, tá? Não tem como saber. Nós temos planilhas e composições, a própria SINAP que eu comentei agora. A SINAP ela faz pesquisas de mercado, de preço de insumos e composições para a gente. Então, fazer orçamentos com a SINAP ela já é praticamente um estudo de mercado. Fazer um orçamento estimativo com a SINAP já é praticamente um estudo de mercado. Mas quando vem para orçamentos mais próximos, regionais, que você realmente tem que fazer um estudo regional de mercado. Quanto que é o saco de cimento e adicionar no seu orçamento? Quanto que é o metro cúbico da areia? Qual que é o custo da hora do pedreiro do servente que eu vou pagar? Você tem que fazer uma pesquisa de mercado para fazer esse orçamento de obras, tá bom? A SINAP ela já faz uma pesquisa de mercado, mas é uma pesquisa mais ampla, âmbito estado. Se você fazer um orçamento mais regional, você tem que fazer essa pesquisa de mercado. Quanto custa a areia? Quanto custa o cimento? O custo da hora do pedreiro? Enfim, isso entra na sua parte, tá bom? O Beto Pedreiro Marques. O valor do metro quadrado de acabamento no estado de Minas. Cara, não sei de cabeça, tá? Se você quiser, acessa a SINAP aí, que ela vai ter composições de preços unitários. Você faz uma composição básica, tá? Boa noite, Frank. Tudo bom? Boa noite, amigo. É isso aí, Paiva. A construção civil está renovando a cada dia mais técnicas. O mercado está meio instável também, então um dia um preço está de uma coisa, outro dia o preço está outra coisa. O importante é você fazer essas pesquisas de mercado, você, tá? A SINAP ela lança as composições dela e o preço dela para cada estado mensalmente, mas eu apoio a ideia e a dica de você realmente orçar na sua região para fazer o seu orçamento de obras, tá?
Essa do Luiz também pode citar Arcube, com muito critério do uso. Justamente, pode usar o Cube. Boa, Tomás. Ó, o Matheus Toffoli entrou no âmbito aqui da questão do projeto técnico, né? Ele mandou aqui. Como orçar fundação sem dimensionamento da mesma? É a mesma coisa, orçar um projeto, o que for, sem o projeto técnico, tá? Então, o que você faz, Matheus Toffoli? Você, pela sua experiência de bagagem que você tem em obra, ou conversando com outras pessoas, você pode definir como seria aquela fundação. Então, o orçamento de uma fundação de uma casa básica, tá? Viga baldrame 20 por 30, estacas de concreto armado, diâmetro 25 centímetros, de 3 a 5 metros, tá? Não vai bloco, porque é uma casa básica, apenas a fundação, viga baldrame e a estaca de concreto armado. Qual que é a ferragem da viga baldrame? 2 ferragens de 12 embaixo, 2 ferragens de 10 em cima, estribos a cada 30, enfim, isso você pode definir com experiência própria de obras parecidas, tá? Você pode definir ou conversar com alguma pessoa, eu tenho uma obra assim, eu preciso estimar a fundação dela, eu não tenho projeto. Então você pode considerar algumas coisas na sua cabeça, pela sua experiência, a experiência de algum colega, amigo de profissão, e você vai definir naquele orçamento, não tinha projeto de fundação, eu considerei isso, a baldrame assim, a estaca assim, tantos centímetros, a ferragem dela é isso, eu considerei isso. Qualquer coisa que saia disso que eu considerei, meu orçamento não contempla, tá? Outra coisa também, você pode fazer uma estimativa da fundação. Se você não quiser se arriscar muito, você pega o Cube, o preço do Cube, tem porcentagens de serviços. Então, estudos preliminares, tantos por cento da obra, fundação, tantos por cento da obra, paredes e painéis, tanto por cento da obra. Então você pega pela tipologia daquela obra e tenta fazer uma estimativa de porcentagem final do que seria a fundação. Às vezes alguns orçamentos eu entrego assim também, tá? Então fica essa dica aí. É isso mesmo, edificando JP. Essa é a questão. Por exemplo, quando você faz um orçamento para uma obra pública, às vezes a obra pública ela pede que seja necessariamente o orçamento seguindo a base SINAP, aí você fica meio capado, tá? Mas quando você for executar essa obra, um orçamento real dessa obra, ou uma obra que é mais privada, uma obra que realmente o cliente contratou o projeto para você e você está fazendo o orçamento daquela obra, você vai construir aquela obra regional ali, faz o quantitativo e na hora de precificar, lembra das etapas do orçamento de obras? Composição dos custos, identificação dos serviços, quantificação dos serviços e precificação dos serviços. Quando você estiver precificando, você vai fazer esse estudo do mercado regional, preço do cimento, preço do tijolo, argamassa, custo da hora do pedreiro, tá? É isso mesmo, cara. Eloy, obrigado, amigo. Obrigado. Pode sim aparecer aí, tá? Pessoal, já estamos indo para o final da live. Alguém tem mais alguma pergunta? Vai ficar 2 perguntas aqui. Na verdade, eu vou responder uma última, tá? Vou responder uma última que o pessoal mandou e eu vou tentar responder todo mundo aqui. Tá bom? Vamos lá. Edificando. É isso aí mesmo. Na ocasião, o orçamento entra como um brinde, porque seu interesse é executar a obra. Brinde, porque você está adicionando o custo daquele orçamento no custo da sua obra. Entendeu? A pegada é muito bom, cara. Muito bom. Pessoal, vamos para a última pergunta aqui que o pessoal deixou. Vamos lá. O que se deve levar em conta para um orçamento de aditivo de serviços e quantitativos? Vamos lá. Então, primeira coisa, quando você está fazendo um orçamento de aditivo, então quer dizer que essa obra já teve um orçamento prévio, o primeiro orçamento daquela obra. Então, se você está fazendo um orçamento aditivo, é porque algo deu errado. Ou alguém esqueceu de fazer algum serviço, ou alguém quantificou errado aquele serviço. Então, o que você tem que levar em consideração?
Primeira coisa, se aquele serviço, tá? Se aquele serviço não está na planilha, o pessoal que orçou esqueceu de pôr, legal, você tem carta branca para definir o preço daquele serviço que você quiser, tá? Óbvio, levando em consideração se o orçamento tem que ser em base da SINAP, etc. Mas você tem carta branca para precificar aquele serviço e quantificar da sua maneira necessária para que você tenha um lucro naquela obra executando aquele serviço. A segunda causa, né, que você tem que levar em consideração para esses aditivos, tá, é se teve aquele serviço no projeto, teve aquele serviço no orçamento, mas a quantidade não bateu, faltou quantidade, aí você fica meio capado realmente. Por quê? Porque você só pode adicionar aquele serviço com a unidade de medida que já está no orçamento. Exemplo, alvenaria. Alvenaria é metro quadrado, então você, no seu quantitativo do aditivo vai ter que ser em metro quadrado. E outra coisa que você fica capado, o preço. Você acordou aquele preço daquela alvenaria, só adicionou serviço, então você vai ter que cobrar o mesmo preço do orçamento prévio, o primeiro orçamento. Você não pode cobrar mais caro por adição desse serviço. O custo unitário dele tem que ser o mesmo que está na planilha. Então esses são os dois itens que você tem que considerar para um orçamento de aditivo, tá? Eloy, uma pena, entrei no final e perdi toda a live. Estou começando minha empresa e buscando o máximo de conhecimento possível para errar o mínimo. Parabéns pela iniciativa de compartilhar esse conhecimento. Eloy, cara, obrigado pelas palavras aí. É o intuito mesmo vocês entrarem aqui, eu compartilhar o conhecimento e o orçamento de obras que eu tenho para vocês, principalmente para vocês que estão recém-formados, ou para quem já é formado há um tempo e está montando a sua empresa, tá? Ou para arquitetos também que querem aprender orçamento de obras para poder executar um serviço, fechar um combo realmente. Ó, eu faço esse projeto e eu te entrego também um orçamento, você adicionar lucro no seu escritório. Assim, é uma honra para mim poder estar ajudando vocês assim, com esse conhecimento de obras. Eu sei o que eu passei aprendendo orçamento de obras na minha faculdade, tá? Eu sei que as pessoas por aí no Brasil estão ensinando de uma maneira equívoca o orçamento de obras. O orçamento de obras não é um bicho de 7 cabeças. E eu posso provar isso para vocês, tá bom? Beleza, Paiva? Obrigado, amigo. Obrigado. Obrigado. Tem uma outra pergunta aqui que eu não sei se dá tempo, porque a live no Instagram ela tem que ficar no máximo 1 hora, tá? No máximo 1 hora, mas eu vou deixar ela para a próxima. Eu vou tirar a print dela aqui porque ela vai sumir. Pronto. Eu vou deixar ela para a próxima. Beleza, pessoal? Então agradeço a todo mundo que participou, tá bom? Agradeço a todo mundo que participou, que entrou aqui, que comentou, o pessoal que está aprendendo. Você vê que gera uma comunidade realmente onde a gente pode tirar nossas dúvidas. O pessoal conversa entre si aqui, tá? Agradeço a todo mundo que acompanhou no Instagram, todo mundo que acompanhou no YouTube. Provavelmente essa live vai ficar gravada no YouTube, então se você tem interesse em assistir ela de novo, eu vou postar ela no YouTube lá de uma maneira melhor, tá? Maneira melhor é que eu diga assim, postar ela lá, porque não vai ter edição nem nada, enfim. Eu vou deixar ela nua e crua lá para você entender o conceito que a gente foi conversando entre nós aqui, tá bom? Beleza, pai? Um abraço. Valeu, Luiz. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Quem quiser participar do meu grupo no Telegram, tem um grupo no Telegram, tem um link na bio aí. Quem está no Instagram, tem um link abaixo aqui. Participa desse grupo. Todo dia eu mando conteúdo, mando mensagens, mando áudios decifrando algumas coisas do orçamento de obras para você, tá bom? É bem interessante você participar desse grupo Telegram. Baixa o aplicativo Telegram, é bem simples esse aplicativo, ele é bem melhor que o WhatsApp, bem melhor, tá? E eu mando conteúdos para vocês lá diariamente de orçamento de obras, tá? Vamos ficando por aqui, boa noite, bom trabalho para vocês. Agradeço vocês por buscarem conhecimento e realmente estar buscando esse conhecimento, essa melhoria no âmbito profissional de vocês, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço.